Todo começo de ano cria a mesma ilusão silenciosa. A sensação de que algo externo mudou e, por isso, você também vai mudar. Como se o simples fato de o calendário virar fosse suficiente para apagar padrões antigos, decisões adiadas e hábitos que se repetem há anos. As pessoas prometem mais foco, mais disciplina, mais equilíbrio, mas continuam fazendo acordos secretos com a própria fraqueza. O estoicismo começa exatamente onde essa fantasia termina. Ele não trabalha com esperança emocional. Ele trabalha com realidade. E a realidade é simples. Se você não mudou antes, não é porque faltou promessa. É porque faltou disciplina. Promessas são confortáveis porque não exigem ação imediata. Elas dão a sensação de progresso sem que nada precise ser feito agora. Você promete hoje e se sente melhor hoje. O problema é que amanhã chega igual, com as mesmas tentações, as mesmas distrações e a mesma mente buscando alívio rápido. Os estoicos sabiam disso. Por isso nunca confiaram em estados emocionais elevados. Nunca basearam suas decisões em empolgação. Eles entendiam que emoção sobe rápido, mas desce ainda mais rápido. Disciplina, ao contrário, não depende de entusiasmo. Ela depende de compromisso. E compromisso não precisa de clima perfeito para existir. Começar o ano sem promessas é um ato de maturidade. Significa abandonar a narrativa de que você vai se transformar e aceitar que você só pode se treinar. Não existe versão ideal esperando ser liberada. Existe apenas o você real, com seus impulsos, suas fugas mentais, suas reações automáticas e seus hábitos invisíveis. O estoicismo não tenta te convencer de que isso é bonito ou confortável. Ele te mostra que isso é o ponto de partida. E que qualquer coisa construída sobre negação está condenada a desmoronar nos primeiros meses. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando que o dia seria difícil, que encontraria pessoas injustas, ingratas e arrogantes. Não para se tornar amargo, mas para não ser pego de surpresa. O erro moderno é começar o ano esperando leveza, motivação constante e dias perfeitos. Quando isso não acontece, a frustração aparece e, com ela, a desistência. O estoico faz o oposto. Ele se prepara para o desconforto. Ele não pergunta se vai ser difícil. Ele assume que será. E justamente por isso, não se desorganiza quando o peso aparece. Disciplina, na visão estoica, não é punição. É estrutura. É aquilo que sustenta você quando o emocional falha. Quando a vontade some. Quando ninguém está olhando. É nesse ponto que o ano realmente começa para quem vive com consciência. Não no dia primeiro, mas no primeiro dia em que você escolhe agir corretamente mesmo sem vontade. Mesmo sem recompensa imediata. Mesmo sem reconhecimento. A maioria não falha porque não sabe o que fazer. Falha porque negocia consigo mesma o tempo todo. Só hoje. Amanhã eu retomo. Depois eu compenso. O estoicismo chama isso de perda de domínio interno. Começar o ano com disciplina significa parar de tratar seus impulsos como ordens. Significa entender que nem todo pensamento merece resposta, nem todo desejo merece ação e nem toda emoção merece ser seguida. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Isso inclui o julgamento que você faz sobre cansaço, tédio, frustração e desconforto. Quando você decide que esses estados não são obstáculos, mas parte do caminho, algo muda profundamente. Você para de se sentir vítima do processo e passa a se ver como responsável por ele. O início do ano costuma enganar porque ainda existe a sensação de tempo sobrando. Como se houvesse meses suficientes para corrigir tudo depois. Mas o tempo não corrige nada sozinho. Ele apenas amplifica o que você repete. Se você repete fuga, ele fortalece a fuga. Se repete disciplina, ele constrói firmeza. O estoico entende que cada pequeno desvio aparentemente inofensivo cria um padrão. E padrões, com o tempo, se tornam identidade. Não é o grande erro que define seu ano. É a soma dos pequenos que você normaliza. Por isso, abandonar promessas não é desistir de evolução. É abandonar a mentira confortável de que mudar é um evento, e aceitar que mudar é um processo silencioso, lento e muitas vezes solitário.
A disciplina estoica não se anuncia. Ela se pratica. Ela aparece na forma como você levanta, como reage, como pensa, como age quando ninguém está validando seu esforço. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque esperava sentir algo especial. O estoico não espera sentir. Ele age. E age de novo. E de novo. Até que o comportamento se torne mais forte que a emoção. O ano não pede que você seja diferente. Ele pede que você seja consistente. E consistência não nasce de promessas feitas em voz alta. Nasce de decisões mantidas em silêncio. Esse é o ponto de partida real. Tudo o resto é distração. Depois que a ilusão das promessas cai, surge um vazio desconfortável. Porque sem promessas, você fica sem desculpas. Não há mais aquele discurso interno de que dessa vez vai, nem a esperança emocional de que algo externo vai te empurrar para frente. É exatamente nesse ponto que a maioria recua. Porque disciplina começa quando o entusiasmo acaba. E o entusiasmo acaba rápido. O estoicismo não vê isso como um problema. Pelo contrário, ele entende que esse é o terreno real do crescimento. Tudo antes disso era preparação mental. A prática começa aqui. Os estoicos sabiam que a mente humana busca atalhos. Ela quer prazer rápido, alívio imediato, distração constante. Não porque você é fraco, mas porque esse é o funcionamento natural da mente não treinada. Por isso, o primeiro passo da disciplina estoica não é adicionar hábitos novos, mas retirar excessos. Retirar estímulos desnecessários. Retirar reações automáticas. Retirar a necessidade de estar sempre sendo entretido. Um ano disciplinado não começa com uma lista de metas, mas com uma decisão silenciosa: parar de viver reagindo a tudo. Viver reagindo é viver cansado. Cansado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Cada notificação, cada opinião alheia, cada comparação invisível drena um pouco da sua energia. O estoico entende que não é possível viver bem tentando responder a tudo. Ele escolhe com cuidado onde coloca atenção, tempo e esforço. E isso exige renúncia. Exige aceitar que você não pode fazer tudo, agradar todos ou estar disponível o tempo todo. Disciplina é, acima de tudo, a arte de dizer não, principalmente para si mesmo. No início do ano, muitas pessoas confundem disciplina com rigidez extrema. Tentam mudar tudo de uma vez, eliminam prazeres, criam rotinas irreais e se cobram perfeição. Isso não é estoicismo. Isso é vaidade disfarçada de autocontrole. O estoico busca constância, não intensidade. Ele prefere um pequeno comportamento repetido todos os dias a um grande esforço que dura uma semana. Ele entende que o que transforma a vida não são decisões heroicas, mas escolhas comuns feitas de forma consistente. Sêneca alertava sobre o perigo de começar algo grande demais e abandonar tudo logo depois. Ele dizia que o progresso verdadeiro é aquele que você consegue sustentar mesmo nos dias ruins. E é isso que define se um ano será diferente ou apenas mais um. Não o que você faz quando está inspirado, mas o que você mantém quando está cansado, irritado, frustrado ou entediado. A disciplina estoica se revela nesses momentos invisíveis. Quando ninguém está vendo. Quando não há recompensa imediata. Outro erro comum no começo do ano é acreditar que disciplina é controlar tudo ao redor. Tentar organizar o mundo, as pessoas, os resultados. O estoicismo é claro: isso é perda de tempo. O controle verdadeiro está sempre dentro. Você controla sua postura, sua resposta, seu esforço. Não controla o resultado final. Quando você aceita isso, a ansiedade diminui. Porque você para de carregar um peso que nunca foi seu. A disciplina estoica não tenta garantir sucesso. Ela garante dignidade no processo. Um ano vivido com disciplina não é um ano sem falhas. É um ano em que as falhas não viram desculpa para desistir. O estoico não se pune por errar, mas também não se absolve facilmente. Ele observa o erro, ajusta a rota e segue. Sem drama. Sem autoengano. Sem narrativas emocionais exageradas. Essa postura cria estabilidade. E estabilidade cria força. Aos poucos,
Você deixa de depender de motivação externa e passa a confiar na própria capacidade de agir corretamente mesmo sob pressão. Existe um ponto importante que quase ninguém fala: disciplina também é saber descansar sem culpa. Não como fuga, mas como recuperação consciente. O estoico não confunde descanso com abandono. Ele sabe quando parar para preservar energia e quando avançar apesar do cansaço. Essa leitura interna só se desenvolve com atenção e honestidade. Não com frases prontas. Não com promessas vazias. Com observação diária de si mesmo. Quando você entra no ano com essa mentalidade, algo muda profundamente. Você para de esperar que o ano seja fácil. E, por isso mesmo, sofre menos quando ele não é. Você não se sente traído pelas dificuldades, porque já esperava por elas. Isso te dá vantagem. Enquanto outros se desorganizam emocionalmente, você mantém o eixo. E manter o eixo é a base de qualquer disciplina duradoura. O estoicismo não promete que o caminho será leve. Ele promete que você pode se tornar mais sólido. E solidez não vem de desejos intensos, mas de prática repetida. Dia após dia. Mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando parece que nada está mudando. Porque está mudando. Lentamente. Internamente. E isso é o que realmente sustenta um ano inteiro. Antes de continuar, faça algo simples, mas importante. Curta este vídeo e se inscreva no canal se esse tipo de reflexão te ajuda a manter clareza, disciplina e estabilidade mental no dia a dia. E aproveite para comentar: qual área da sua vida mais precisa de disciplina neste momento? Escrever isso não é para mim, é para você assumir um compromisso consciente consigo mesmo. Disciplina, no estoicismo, não começa com grandes decisões visíveis. Ela começa com pequenas correções internas que quase ninguém percebe. É a forma como você fala consigo mesmo quando falha. É a rapidez com que você volta ao eixo depois de um deslize. É o tempo que você demora para parar de se vitimizar e assumir responsabilidade. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por excesso de autoindulgência. Elas se explicam demais, se justificam demais e se cobram de menos. O estoico faz o oposto. Ele reduz explicações e aumenta a ação. Um dos maiores inimigos da disciplina no início do ano é a comparação. Você olha para fora e imagina que os outros estão avançando mais rápido, fazendo melhor, sendo mais consistentes. Isso cria ansiedade e, aos poucos, mina sua firmeza interna. O estoicismo ensina que comparação é desperdício de energia. Você não vive a rotina dos outros, não carrega os mesmos limites, não enfrenta as mesmas batalhas internas. A única comparação válida é entre quem você foi ontem e quem está sendo hoje. Todo o resto é ruído. Disciplina também não é viver em constante tensão. Isso é outro erro comum. A pessoa se torna dura demais, perde flexibilidade e transforma o processo em sofrimento desnecessário. O estoico busca firmeza sem rigidez. Ele entende que o controle verdadeiro não é apertar mais, mas ajustar melhor. Saber quando insistir e quando recalibrar faz parte da maturidade. Abandonar uma estratégia que não funciona não é fraqueza. Fraqueza é insistir no que claramente está te desgastando sem gerar progresso. Existe uma armadilha silenciosa que derruba muita gente logo no começo do ano. A necessidade de resultados rápidos. Você quer sentir que está valendo a pena. Quer sinais visíveis de mudança. Quando eles não aparecem, surge a dúvida. O estoicismo prepara você exatamente para esse momento. Ele ensina que o valor da disciplina não está no retorno imediato, mas na construção de caráter. E caráter não aparece no espelho do dia seguinte. Ele se revela em situações futuras, quando você reage melhor do que reagiria antes. Marco Aurélio dizia que a verdadeira perda é desperdiçar o tempo vivendo de forma desordenada. Não é errar. Não é falhar. É viver sem direção interna. Um ano sem promessas, mas com disciplina, é um ano guiado por princípios, não por impulsos. Você não decide com base no que sente agora, mas no que respeita como correto. Essa mudança é profunda. Porque quando seus critérios mudam, suas escolhas mudam junto. Disciplina estoica também envolve aceitar limites.
Você não terá energia máxima todos os dias. Não estará focado o tempo todo. Haverá dias em que o melhor que você pode fazer é o básico bem feito. E isso é suficiente. O erro é transformar dias ruins em semanas ruins por causa de culpa e frustração. O estoico trata cada dia como uma unidade independente. Ontem já passou. Amanhã ainda não existe. O que importa é o que você faz agora com os recursos que tem. Outro ponto fundamental é aprender a conviver com o desconforto sem tentar anestesiá-lo imediatamente. A vida moderna ensina que qualquer incômodo precisa ser eliminado rápido. O estoicismo ensina o contrário. Alguns desconfortos precisam ser atravessados. Eles são o sinal de que algo está sendo treinado. Fugir constantemente do desconforto mantém você no mesmo lugar. Permanecer nele, com consciência, expande sua capacidade interna. Quando você entende isso, disciplina deixa de ser um peso e passa a ser uma âncora. Algo que te mantém estável quando o emocional oscila. Você não depende mais de dias bons para agir corretamente. Você age corretamente porque isso se tornou parte de quem você é. E identidade é mais forte que motivação. O ano pode trazer caos, mudanças inesperadas, perdas e frustrações. Mas se sua disciplina está enraizada, você não se perde junto. Começar o ano assim não chama atenção. Não rende discursos inspiradores. Não gera aplausos. Mas cria algo muito mais raro: confiança silenciosa. A certeza interna de que, independentemente do que aconteça, você consegue se manter firme. E essa é uma das maiores formas de liberdade que o estoicismo oferece. Depois que a disciplina deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser aplicada no cotidiano, surge um desafio ainda maior: sustentar o comportamento quando ele começa a se tornar entediante. O começo costuma carregar um senso de novidade. Mas, passado esse impulso inicial, sobra apenas a repetição. E é exatamente aí que a maioria abandona. Não porque esteja difícil demais, mas porque deixou de ser emocionante. O estoicismo ensina que o tédio não é um inimigo. Ele é um teste de profundidade. Quem só age quando se sente estimulado nunca constrói nada duradouro. A vida diária é composta de momentos pequenos e aparentemente irrelevantes. A forma como você acorda, como reage a um atraso, como lida com uma frustração mínima. É nessas micro-situações que a disciplina se revela. Não nos grandes discursos internos, mas nas respostas automáticas. O estoico observa esses momentos com atenção. Ele sabe que o caráter não se forma em eventos extremos, mas na soma silenciosa das escolhas comuns. E por isso não despreza o cotidiano. Ele o usa como campo de treino. Um erro recorrente é esperar que a disciplina resolva tudo rapidamente. Como se, ao se tornar mais firme, a vida fosse se alinhar de forma imediata. Isso gera frustração desnecessária. A disciplina não é uma ferramenta para controlar o mundo. Ela é uma estrutura interna para atravessá-lo. Muitas situações continuarão difíceis mesmo quando você estiver mais preparado. A diferença é que agora você não se perde nelas. Você não reage de forma impulsiva. Não cria sofrimento adicional por falta de domínio emocional. Os estoicos sempre alertaram sobre a tendência humana de dramatizar o que poderia ser administrado com simplicidade. Um comentário, uma falha, um atraso, uma perda pequena. Tudo isso vira um problema enorme quando a mente não está treinada. Disciplina mental é aprender a reduzir o tamanho das coisas. Não negando a realidade, mas colocando cada evento em seu devido lugar. Quando você para de inflar mentalmente os problemas, a energia que antes era desperdiçada começa a ser usada com mais inteligência. Outro aspecto essencial da disciplina estoica é a coerência. Não adianta ser firme em uma área e completamente negligente em outra. A mente percebe essas incoerências e começa a enfraquecer o compromisso. Isso não significa perfeição. Significa alinhamento. Se você diz que valoriza clareza, precisa agir com clareza. Se diz que valoriza autocontrole, precisa exercê-lo mesmo quando é inconveniente. A disciplina se sustenta quando há congruência entre valores e ações. Com o passar do tempo, algo curioso acontece.
As decisões deixam de parecer difíceis. O que antes exigia esforço consciente começa a fluir com mais naturalidade. Não porque ficou fácil, mas porque se tornou familiar. Esse é o verdadeiro progresso. Não a ausência de dificuldade, mas a presença de estabilidade. O estoico não busca uma vida sem tensão. Ele busca uma mente que não se desorganiza com ela. Existe também um ponto delicado que poucos aceitam. Disciplina exige abrir mão de certas identidades antigas. Aquela versão de você que se justificava demais, que se via como vítima das circunstâncias, que precisava de validação constante. Sustentar disciplina significa deixar essas narrativas para trás. E isso dói. Porque, por mais limitantes que sejam, essas narrativas oferecem conforto emocional. O estoico escolhe desconforto com lucidez em vez de conforto com autoengano. A cada dia em que você age de forma coerente, mesmo sem reconhecimento, algo se fortalece internamente. Uma confiança silenciosa, quase invisível. Você passa a confiar mais em si do que nas circunstâncias. Essa confiança não é arrogante. Ela é tranquila. Você não precisa provar nada. Não precisa anunciar mudança. Sua postura fala por você. E isso muda a forma como você atravessa o ano. Disciplina também redefine sua relação com o tempo. Você para de viver como se tudo precisasse acontecer agora. Aprende a respeitar processos. A aceitar que algumas construções levam meses, às vezes anos. Essa paciência ativa é uma das maiores virtudes estoicas. Não é passividade. É persistência sem ansiedade. Continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Um ano vivido dessa forma não é chamativo. Não rende histórias exageradas. Mas cria algo raro, estabilidade interna contínua. Enquanto outros oscilam entre euforia e frustração, você permanece centrado. E isso não significa ausência de emoção. Significa que emoção não governa suas ações. Ela passa, você observa, aprende e segue. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser um esforço e passa a ser um modo de viver. Não como uma prisão, mas como uma estrutura que sustenta. Você não vive mais esperando sentir vontade para agir. Você age porque decidiu quem quer ser. E essa decisão, mantida dia após dia, transforma completamente a forma como o ano se desenrola. Mesmo com disciplina, haverá dias em que tudo parece desandar. Dias em que a mente está pesada, o corpo lento e a vontade quase inexistente. É nesse ponto que muitos concluem, de forma precipitada, que algo deu errado. O estoicismo ensina o oposto. Esses dias fazem parte do processo. Eles não são sinais de fracasso, mas de confronto. Confronto com limites reais, com cansaço acumulado, com emoções que não podem ser ignoradas. Disciplina não é ausência de queda. É rapidez na recuperação. Um erro comum é transformar um deslize em identidade. Você erra um dia e passa a se definir como alguém inconsistente. O estoico não faz isso. Ele separa comportamento de caráter. Um comportamento pode ser ajustado. Um caráter, quando mal interpretado, paralisa. Epicteto lembrava que ninguém se torna pior por um único ato, assim como ninguém se torna virtuoso por um único acerto. O que importa é a direção repetida, não o episódio isolado. Quando a pressão aumenta, a mente busca atalhos emocionais. Reclama, culpa os outros, tenta justificar o abandono. A disciplina estoica não discute com esses impulsos. Ela simplesmente não os segue. Não porque eles sejam errados, mas porque não são úteis. Utilidade é um critério central no estoicismo. A pergunta não é isso me faz sentir melhor agora, mas isso me torna mais firme a longo prazo. Essa mudança de critério altera completamente suas decisões. Outro ponto crítico é lidar com recaídas sem teatralizar. A cultura moderna exagera tanto o erro quanto a superação. Tudo vira drama. O estoico trata recaídas como dados. Observa, ajusta, continua. Sem discursos internos inflamados. Sem promessas de que agora vai. Apenas correção de rota. Essa sobriedade emocional preserva a energia.
E energia preservada é essencial para manter disciplina ao longo de meses, não de dias. Pressão externa também testa sua disciplina. Expectativas alheias, críticas, cobranças, comparações. Se sua disciplina depende de aprovação, ela é frágil. O estoicismo reforça a ideia de que você deve prestar contas apenas à sua consciência. Isso não significa ignorar feedback, mas filtrar com critério. Ouvir tudo, absorver pouco. O que não contribui para seu aprimoramento interno não merece espaço prolongado na mente. Existe um momento em que a disciplina começa a incomodar quem está ao redor. Porque você deixa de reagir como antes, deixa de se explicar, deixa de participar de certos padrões. Algumas pessoas interpretam isso como frieza ou arrogância. O estoico entende que nem toda reação negativa é um erro. Às vezes, é apenas o reflexo de uma mudança de postura. Manter-se firme nesse momento exige maturidade. Ceder para voltar a ser aceito é uma tentação comum. E é exatamente aí que muitos retrocedem. Outro aspecto pouco falado é o cansaço mental de ser consistente. Fazer a coisa certa repetidamente exige energia cognitiva. Por isso, o estoicismo valoriza simplicidade. Quanto menos decisões desnecessárias você toma, mais energia sobra para o que realmente importa. Disciplina não é complicar a vida. É simplificá-la. Reduzir excessos, cortar distrações, organizar prioridades. Isso cria espaço mental para sustentar o essencial. Com o tempo, você começa a perceber que os dias difíceis já não te derrubam como antes. Eles ainda existem, mas não te definem. Você não se abandona por causa deles. Essa continuidade é uma das maiores vitórias silenciosas da disciplina. Não é visível para os outros, mas transforma profundamente sua relação consigo mesmo. Você passa a confiar que, mesmo quando falha, não desiste. Os estoicos chamavam isso de constância de propósito. Não é rigidez. É direção clara. Você sabe para onde está indo, mesmo que o caminho não seja linear. Essa clareza evita extremos emocionais. Nem euforia exagerada nos dias bons, nem desespero nos dias ruins. Há equilíbrio. E equilíbrio é um sinal de força interior bem treinada. Manter disciplina ao longo do ano não significa viver sob tensão constante. Significa viver com presença. Saber quando avançar e quando ajustar. Saber quando insistir e quando recuperar. Essa leitura interna é construída com atenção diária, não com regras rígidas. O estoicismo não oferece fórmulas prontas. Ele oferece critérios. E critérios bem assimilados guiam decisões mesmo nos momentos mais confusos. No fim, a disciplina deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Não porque virou hábito automático, mas porque se alinhou aos seus valores mais profundos. E quando isso acontece, mesmo os dias mais difíceis deixam de ser ameaças. Eles se tornam apenas parte do caminho. Existe um ponto em que a disciplina deixa de ser algo que você tenta aplicar e passa a ser algo que organiza sua identidade. Esse ponto não chega com aviso. Não há um momento claro em que você percebe que mudou. O que acontece é mais sutil. As escolhas começam a ficar mais simples. As tentações perdem força. As decisões deixam de exigir tanta negociação interna. Isso não significa que o esforço desaparece, mas que ele se torna mais consciente e menos dramático. Quando a disciplina vira identidade, você não se pergunta o tempo todo se deve agir corretamente. Você já sabe. E isso economiza energia mental. A maioria das pessoas vive exausta não pelo que faz, mas pelas batalhas internas constantes antes de agir. Discutem consigo mesmas, justificam, adiam, racionalizam. O estoico reduz esse atrito interno. Ele decide quem quer ser e age de acordo com isso, mesmo quando é desconfortável. Marco Aurélio falava sobre viver de acordo com a própria natureza racional. Isso significa alinhar ações com princípios, não com impulsos momentâneos. Quando você faz isso repetidamente, a disciplina deixa de parecer algo imposto de fora e passa a ser coerência interna. Você age de determinada forma não porque tem que, mas porque faz sentido. E quando algo faz sentido internamente, sustentar se torna muito mais fácil.
Um erro comum é acreditar que identidade disciplinada é algo rígido, fechado, inflexível. O estoicismo não defende isso. Identidade forte não é aquela que nunca muda, mas aquela que sabe por que muda. Ajustar não é trair princípios, é refiná-los. A rigidez cega a quebra. A firmeza consciente se adapta sem perder o eixo. Essa diferença é crucial para atravessar um ano inteiro sem se desgastar desnecessariamente. Com o tempo, você começa a perceber que certas situações já não te provocam como antes. Discussões inúteis, validações vazias, comparações constantes. Tudo isso perde relevância. Não porque você se tornou indiferente ao mundo, mas porque desenvolveu critérios mais claros. Você sabe o que merece sua energia e o que não merece. Essa seleção consciente é uma das maiores expressões de disciplina madura. Outro aspecto importante é a relação com o silêncio. Quando a disciplina se enraiza, você sente menos necessidade de explicar suas escolhas, menos necessidade de justificar mudanças, menos necessidade de convencer alguém de algo. O estoico entende que coerência sustentada no tempo fala mais alto do que qualquer discurso. Explicar demais costuma ser sinal de insegurança interna. Agir com constância, em silêncio, constrói autoridade natural. Há também uma mudança na forma como você lida com elogios e críticas. Ambos perdem o poder de definir seu valor. O elogio não te infla, a crítica não te desmonta. Você passa a se orientar por um critério interno mais estável. Isso não te torna insensível, te torna menos dependente. E dependência emocional é uma das maiores inimigas da disciplina de longo prazo. Quando a disciplina se torna identidade, o medo de perder tudo diminui. Porque você entende que o que sustenta sua vida não são circunstâncias externas, mas sua postura interna. Se algo muda, você se ajusta. Se algo cai, você reconstrói. Não há desespero, porque há confiança no processo. Essa confiança não vem de otimismo cego, mas de experiências repetidas de manter-se firme mesmo sob pressão. O estoicismo chama isso de fortaleza interior. Não como uma muralha que isola, mas como uma estrutura que protege o essencial. Você continua sentindo, se importando, vivendo. A diferença é que não se perde em cada oscilação emocional. Você observa, aprende e escolhe como responder. Essa liberdade interna é fruto direto de disciplina consistente, não de promessas vazias. Ao longo do ano, essa identidade disciplinada cria um efeito cumulativo. Pequenas decisões corretas se somam. Pequenos ajustes se consolidam. E quando você olha para trás, percebe que mudou mais do que imaginava. Não porque fez algo extraordinário, mas porque parou de se sabotar diariamente. Isso é mais poderoso do que qualquer transformação repentina. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. O estoico age para construir confiança. Essa inversão muda tudo. Porque confiança construída dessa forma não depende de dias bons. Ela se sustenta mesmo quando tudo parece instável. E isso é o que permite atravessar o ano inteiro com clareza, firmeza e respeito próprio. Disciplina como identidade não te torna perfeito. Te torna confiável para si mesmo. E poucas coisas são mais valiosas do que saber que você não vai se abandonar na primeira dificuldade. Esse é o tipo de força que não aparece em promessas de início de ano, mas sustenta todos os meses que vêm depois. Quando a disciplina já está integrada à identidade, algo fundamental muda na forma como você encara o futuro. O ano deixa de ser visto como uma sequência de expectativas e passa a ser entendido como uma sucessão de responsabilidades conscientes. Você não projeta felicidade em datas, conquistas ou resultados específicos. Você se concentra em agir corretamente agora, sabendo que o futuro é apenas a consequência acumulada disso. Essa mudança reduz a ansiedade, porque o peso do e se perde força diante do que estou fazendo hoje. O estoico entende que a mente sofre mais tentando antecipar o futuro do que lidando com o presente. Por isso, disciplina também é aprender a voltar constantemente ao agora. Não de forma mística ou abstrata, mas prática. O que está sob seu controle neste momento? Sua postura, sua atenção, sua escolha imediata. Todo o resto é secundário. Quando você age assim,
O ano não parece uma montanha impossível de escalar. Ele se torna uma sequência de passos administráveis. Existe também uma transformação silenciosa na relação com o erro alheio. Antes, você reagia, se irritava, se comparava, se sentia injustiçado. Com disciplina interna, essas reações diminuem. Não porque as situações desapareceram, mas porque você deixou de entregar a elas o controle do seu estado interno. O estoicismo ensina que a paz não vem de eliminar conflitos, mas de não permitir que eles invadam sua mente além do necessário. Essa contenção é um sinal claro de maturidade. Outro ponto importante é a forma como você passa a lidar com expectativas externas. Cobranças continuam existindo, prazos continuam apertados, pessoas continuam projetando coisas em você. A diferença é que agora você não se define por isso. Você escuta, avalia e decide com base em critérios internos. Essa autonomia reduz desgaste emocional. E menos desgaste significa mais energia disponível para o que realmente importa. Disciplina também refina sua relação com ambição. Você não abandona objetivos, mas deixa de ser escravo deles. O resultado deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência. Isso evita frustração crônica. Muitos se perdem porque vinculam valor pessoal a conquistas externas. O estoico separa as coisas. Ele se compromete com o esforço, não com o resultado. E essa separação traz leveza sem gerar acomodação. À medida que o ano avança, essa postura cria estabilidade mesmo em períodos turbulentos. Mudanças inesperadas, perdas, frustrações. Tudo isso continua acontecendo. A diferença é que agora você não entra em colapso emocional a cada desafio. Você absorve o impacto, ajusta a rota e segue. Sem dramatização excessiva. Sem necessidade de culpar alguém. Sem se abandonar no processo. Existe um respeito próprio que nasce dessa constância. Um respeito silencioso, que não precisa ser afirmado. Você passa a se tratar com mais seriedade. Não no sentido pesado, mas no sentido responsável. Suas decisões importam. Seu tempo importa. Sua energia importa. Esse respeito interno altera naturalmente a forma como você se posiciona no mundo. Outro efeito dessa disciplina madura é a redução do ruído mental. Pensamentos repetitivos, ansiedades desnecessárias, diálogos internos caóticos começam a perder intensidade. Não porque você controla a mente à força, mas porque deixou de alimentá-la com estímulos inúteis. O estoicismo ensina que aquilo que você não alimenta enfraquece. Com o tempo, sobra espaço para a clareza. Quando você olha ao redor, percebe que muitos continuam presos ao mesmo ciclo de promessas, frustrações e desistências. Não por falta de inteligência, mas por falta de estrutura interna. Isso não deve gerar arrogância, mas consciência. Consciência de que a maioria das pessoas não falha por maldade, mas por desorganização interna. E essa consciência reforça ainda mais seu compromisso com disciplina silenciosa. O ano, então, deixa de ser um teste emocional e passa a ser um campo de prática. Cada situação vira uma oportunidade de exercitar autocontrole, lucidez e firmeza. Não de forma heroica, mas cotidiana. E é exatamente essa prática diária que diferencia quem apenas começa o ano motivado de quem termina o ano transformado. Tudo isso prepara o terreno para a compreensão final. Promessas nunca sustentaram mudanças reais. O que sustenta é postura. E postura não depende de data, clima ou circunstância. Depende de decisão mantida ao longo do tempo. É isso que dá sentido a um ano vivido com disciplina estoica. Chegar até aqui já diz algo importante sobre você. Não porque ouviu essas palavras, mas porque se permitiu refletir sem buscar atalhos emocionais. O estoicismo nunca prometeu conforto imediato. Ele oferece algo mais raro: clareza. E clareza muda tudo. Ao longo deste vídeo, ficou evidente que começar o ano sem promessas não é sinal de pessimismo, mas de lucidez. É reconhecer que a vida não muda porque você deseja, mas porque você age de forma consistente, mesmo quando ninguém está vendo. A disciplina estoica não transforma o ano em algo perfeito. Ela transforma você em alguém mais estável dentro do imperfeito. Problemas continuam surgindo. Frustrações continuam acontecendo.
pessoas continuam sendo incoerentes. A diferença é que agora você não se perde nisso. Você não terceiriza sua paz. Não negocia seus valores por conforto momentâneo. Não abandona sua postura na primeira dificuldade. Essa é a verdadeira virada silenciosa que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. Ao longo do tempo, você começa a entender que disciplina não é algo que prende, mas algo que liberta. Liberta da necessidade de motivação constante. Liberta da dependência de validação externa. Liberta da montanha-russa emocional que consome tanta energia. Você passa a viver com menos ansiedade porque não está mais tentando controlar o que não depende de você. Seu foco se estreita. E foco estreito cria força. O ano não precisa ser extraordinário para ser valioso. Ele precisa ser vivido com presença. Cada dia em que você escolhe agir com consciência, mesmo em pequenas coisas, é um dia bem vivido. Não importa se ninguém percebe. Não importa se não há reconhecimento imediato. O que importa é que, internamente, você sabe que não se traiu. E essa coerência interna constrói um tipo de respeito próprio que nenhuma conquista externa substitui. Muitos vão continuar fazendo promessas. Vão se empolgar, anunciar mudanças, criar expectativas e se frustrar. Você não precisa convencer ninguém de nada. O estoicismo ensina que a melhor resposta é a postura mantida no tempo. Silenciosa, firme, consistente. Não como uma performance, mas como um modo de viver. É assim que a disciplina deixa de ser um esforço isolado e passa a ser o eixo que organiza tudo ao redor. Quando o ano terminar, não será uma grande decisão que definirá quem você se tornou. Será a soma de pequenas escolhas feitas nos dias comuns. Nos dias em que ninguém estava olhando. Nos dias em que você poderia ter desistido, mas escolheu continuar. É isso que diferencia quem apenas começa o ano com boas intenções de quem termina o ano com caráter fortalecido. Se há algo que o estoicismo deixa claro é que você não precisa esperar o momento perfeito para agir corretamente. Esse momento nunca chega. O que chega são oportunidades diárias de escolher melhor. E cada escolha dessas, por menor que pareça, molda sua mente, sua postura e sua vida. Curta este vídeo se essa reflexão te ajudou a enxergar o ano com mais clareza e menos ilusões. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua disciplina, sua lucidez e sua estabilidade interior ao longo do tempo. E comente, qual decisão silenciosa você sabe que precisa manter este ano, mesmo quando ninguém estiver observando? Sua resposta pode ser o lembrete que outra pessoa precisa para não desistir no meio do caminho.